todo conhecimento que você pega, né, e traz para dentro de si, isso é algo que ninguém consegue roubar de você. Só que tem um porém. O conhecimento sem a aplicação é a mesma coisa que você não ter o conhecimento. Obesidade mental, eu diria. Exato. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Descomplicar. E hoje é um assunto muito especial que nós vamos tratar aqui, que é sobre desenvolvimento pessoal. Então, para falar sobre esse assunto tão importante, convidei uma pessoa muito especial, que é o Vinícius Kimura. Mas antes de apresentá-lo, muito prazer, eu sou Priscila Queiroz, host do Pode Descomplicar e também fundadora da Descomplicando Empresas. E eu já vou te dar aqui alguns toques. Por gentileza, curta e compartilhe esse vídeo com mais empreendedores, que o foco da Descomplicando Empresas é justamente te auxiliar a você ter mais resultado no seu negócio. Então, conte com a gente. Bom, e vamos para o nosso convidado super especial, Vinícius Kimura. Ele que é formado em publicidade e propaganda pela Mackenzie, fez administração pela FGV. Ele também fez extensão de pós na Universidade da Califórnia, em São Diego, e é diretor e trainer do Instituto Enneagrama e analista de perfil comportamental. Vini, muito obrigada por aceitar esse convite. Você que eu posso chamar de amigo, né? Já é Vini, é íntimo, né? Obrigada, Vini, por aceitar esse convite, estar aqui compartilhando aí um pouquinho do seu conhecimento com a nossa audiência. Bom, quero agradecer, né, você pelo convite. É sempre um prazer falar sobre desenvolvimento de pessoas, falar sobre, né, gestão, falar sobre pessoas. Essa questão que ela é sempre um grande desafio, né? Eu falo que o lidar com gente, né, tem sido aí um dos grandes problemas, mas também uma das grandes habilidades, né, que os empresários ou as pessoas em médio e alto cargos de liderança eles precisam. Exatamente, exatamente. Muito bom tê-lo aqui. E vamos lá, eu quero que você fale um pouquinho de você, apresenta mais aí pro pessoal, fala qual a sua trajetória, como iniciou a questão de você começar a empreender, e diz aí um pouquinho. É até engraçado, porque eu falo assim, né, eu tenho uma carteira de trabalho porque ela não tem um registro nela. Eu venho de uma família já, né, de empresários, tanto meu pai quanto minha mãe, né, sempre foram donos de negócios. Trabalhei dentro da empresa, né, da família quando eu era pequeno, já com meus 10, 12 anos já ajudava, a partir dos 13, 14 já ficava direto. E fui estudar, né, fui fazer publicidade e propaganda, logo nos estágios, um pouco depois de me formar, fui trabalhar um pouquinho em agência, depois trabalhei na Prefeitura de São Paulo como contratado, prestando serviços lá dentro. Só que eu sempre gostei de ensinar gente, né? E aí eu fui analisando depois a minha trajetória de pequeno. Então, no pré, minha mãe contou essa história para mim, porque eu não ia lembrar, claro, né? Que no prézinho eu fazia minhas coisas, minhas atividades muito rápido, e aí eu ficava bagunçando e atrapalhando os coleguinhas. A professora pegou e me fez o quê? De assistente. Então, se você terminou, agora você vai ajudar o coleguinha ali que está com dificuldade. E foi assim, né? Depois, na escola também, eu sempre ajudava os amigos a estudar, eu quase que, né, dava aula na faculdade também. Então, eu fiz publicidade e propaganda, curso de humanas. E tinha, nos primeiros semestres, tinha estatística. Nossa. Então, você já imagina o povo de humanas tendo que fazer estatística. Então, eu dei aula, toda a minha classe passou. Teve gente que tirou nota mais alta do que a minha. Que maravilha! E aí o gosto por desenvolvimento, né, de pessoas, de ensinar, ele veio desde a época da faculdade. Só que lá eu estudei psicologia.
E eu gostei muito de análise do comportamento. Dali eu comecei a estudar por conta muita coisa. Só que quando você trabalha numa agência, trabalha num setor público, você não tem muita liberdade para fazer as coisas do seu jeito, né? Ou nem tem oportunidade de você, né, expressar um pouco mais esse talento que você possui. Eles simplesmente querem que você vá lá, faça suas coisas, entregue e vá embora, entendeu? Vão pagar o salário e é isso. E aí, mais ou menos em 2014, 2013, 2014, eu falei assim, eu não quero mais nessa vida, né? Eu quero ir para uma área mais gerencial. Foi onde eu fui fazer minha pós-graduação em administração. E lá eu conheci, né, a Camila, ela foi a minha sócia de início de empresa. Topou, né, esse desafio, falou assim, olha, tipo, não estou satisfeito com o que eu encontro no mercado. Eu quero fazer as coisas do meu jeito, né, deixar a minha marca, enfim, trabalhar do jeito que eu acho que faz sentido. E aí, então, em 2016, eu comecei uma pequena transição, né, eu ainda prestava serviços ali no setor público, já para abrir a minha própria empresa. E 2017 foi de fato onde eu iniciei, né? Então abri a Mova Solução Empresarial, trabalhamos com a parte de consultoria, mentorias, alguns treinamentos, né, para a equipe mais operacional, e dali eu fui desenvolvendo a minha própria metodologia. E aí ano passado entrou o Enneagrama. Então já vim estudando muitas outras metodologias voltado para a parte do comportamento. Então, estudei o DISC, depois conheci o Corpo Explica. Já tinha ouvido falar de Enneagrama, mas eu, né, não me aprofundei muito na temática. E aí, ano passado, né, eu fui para a feira de franquias e vi que tinha um stand do Enneagrama. Falei, oportunidade para ir lá conhecer. Vamos lá entender um pouquinho mais, né, do que é de fato o Enneagrama. Já tinha ouvido muitas pessoas falarem que era muito bom, era profundo, né, trazia uma outra visão de entendimento sobre as personalidades humanas. E aí eu fui lá conhecer e me aprofundar. Aí eu fiz a formação deles, né? E ali eu falei, é isso. Porque eu sempre busco ferramentas e metodologias em que eu possa me aprofundar. Porque senão a gente fica muito raso. Só que quando a gente quer o quê? Alta performance, a gente quer dar um salto evolutivo, né, tanto pessoal quanto profissional, a gente precisa cavar mais fundo, a gente precisa enxergar, né, muito mais o eu interno e o impacto que eu tenho diretamente nos meus resultados e na influência que eu tenho das pessoas no meio, e aí eu encontrei isso no Enneagrama. Então, a gente vem nessa jornada, trazendo essa metodologia de forma exclusiva aqui para a região do Alto Tietê. Então, eu detenho hoje, né, os direitos, né, de aplicação dessa metodologia aqui na nossa região. Eles são muito fortes no sul, então, aos poucos estão subindo. Então, eu que estou meio que desbravando aqui São Paulo. Que legal, poxa, muito legal, Vini. É uma história incrível. E fala pra gente algum desafio que você enfrentou aí nesse período que você abriu a Mova, depois ali, agora o Enneagrama que tá aí começando também. Qual um dos principais desafios que você enfrentou? Conta pra gente. E também qual foi o aprendizado que você teve com esse desafio? O principal desafio, né? A gente começa sem saber muito bem o que fazer. Então, a gente entra, né, dentro daquilo que a gente conhece muito. Então, eu comecei as consultorias dentro da parte de comunicação, né, de estratégias de marketing, porque a Camila, né,
formado em marketing e eu em publicidade. Então a gente unia as duas coisas, a parte de design, mas também a parte estratégica. E aí a gente tinha um outro nome de empresa. Uma coisa importante para você que está começando um negócio, pense no nome da empresa, tá? Porque o primeiro nome do nosso CNPJ era Stepap Consultoria, que é o próximo passo, né, o próximo degrau. E aí ninguém entendia. Era setup, era step up, era tipo tudo menos um nome. Eu falei, ótimo, muito bom. Vocês não conseguem nem falar o nome, quem dirá lembrar da minha empresa. Então a gente começou depois um baita de um trabalho para entender assim, poxa, o que a gente entrega, um nome fácil, um nome curto, né, que seja fácil de memorizar. E a gente chegou depois na Mova Solução Empresarial. Aí as pessoas lembravam Vinícius da Mova. Né? Então, pensar no nome é extremamente importante. A gente não dá muito valor para isso. Só que se as pessoas elas não conseguem falar, elas não conseguem lembrar. Exatamente. E aí a gente começa fazendo um monte de coisa. E depois a gente vem afunilando. Qual que é o problema disso? A gente perde muito tempo. Então a gente perde muito tempo validando metodologia, validando formato de trabalho, validando soluções. O que eu enxergo hoje e eu invisto em mentorias, em consultorias, até para a minha própria empresa. Porque isso começa a acelerar o meu processo de desenvolvimento. O Enneagrama ele entra como uma metodologia já consolidada para eu simplesmente fazer uma aplicação aqui. Eu já vinha correndo atrás de algo para eu representar também dentro da área de ensino. Faz muito sentido para mim. Então, isso ele encurta caminhos, você pega aprendizado de pessoas que já chegaram lá, e isso eu faço da mesma forma com pessoas que estão iniciando e estão precisando se estruturar. Para elas não ficarem aí 5, 6 anos como eu fiquei, para conseguir estruturar de fato um negócio. Entendeu? Sim. E aí a gente começa então a entender isso e acelerar os próprios processos, porque senão a gente patina muito, ou a gente quebra e a gente não tem mais recursos para se levantar, para iniciar algo de novo, porque às vezes aquele dinheiro era tudo que tinha. Então assim, o brasileiro tem muito disso, né? Empreende por necessidade, só que assim, ele tem uma chance e muitas vezes ele não pode errar. E é por isso que a gente tem, né, essa estatística gigantesca de empresas que falem nos primeiros 2 anos de empresa. Isso quando não falha em 6 meses, né? Sim. Exatamente, exatamente. Muita empresa quebra justamente nesse processo aí dos primeiros anos e principalmente quem presta serviço. É um desafio a consultoria, ali, mentoria, até você estruturar e entender ali bem a sua metodologia e conseguir vender isso é desafiador e realmente começar ali, ter ali uma base bem estruturada como o Enneagrama, acho que isso facilita bastante o caminho. Vini, então conta um pouquinho pra gente como que na sua consultoria da Mova, como que você via ali e a questão quando você estudava ali a parte de desenvolvimento pessoal, o que mais te chamou a atenção, né, para você entrar nessa área? Vou te fazer uma pergunta, né? E aí fica de reflexão. Você sabia que uma das coisas que as pessoas mais buscam na internet é qual é o meu ponto forte? Pois é. Né? No que eu sou bom? Quais são minhas habilidades? As pessoas elas não têm essa clareza. Fora que dentro de uma consultoria, dentro de uma mentoria, quando a pessoa ela não se enxerga, ela não, né, sabe qual que é o próprio potencial dela, muitas vezes a gente tem um grande desafio para que elas executem o que elas precisam executar, que elas façam o que elas precisam fazer para o negócio dar certo, para ele evoluir, ele caminhar. E aí eu tive essa grande sacada. Se eu não entender de gente e conseguir conduzir essa pessoa para ela ter resultado,
eu tenho um problema. Porque aí as pessoas vão falar o quê? Que o problema sou eu. Dificilmente eles têm essa questão da autorresponsabilidade, do, poxa, será que eu fiz o que eu deveria fazer? Será que eu, de fato, né, segui o plano? Eu tenho um plano? Né? O que eu estou fazendo realmente é o melhor que eu posso entregar? Ou eu estou fazendo um baita de um esforço para um resultado pequenininho? Então, ali eu comecei a entender que as pessoas elas têm dificuldade de se enxergar. E quando eu trago para a consciência da pessoa, olha, você funciona assim, isso aqui é importante para você, isso daqui você vai ter um desafio, vamos focar nos teus talentos, aquilo que você não é bom, vamos, né, contratar gente, vamos terceirizar, vamos automatizar, vamos trazer formas para que você consiga dar conta do seu dia a dia, mas você focando naquilo que você é bom e naquilo que você não é bom, deixa isso para lá. Não vale a pena você, eu não sou bom em Excel, vou fazer um curso de Excel então para aprender e ficar bom. Não. Contrata uma pessoa que seja boa, que tenha paciência, que goste de olhar para esses detalhes, porque senão você fica preso numa operação que não faz sentido. E aí, onde eu comecei o quê? A entender a importância do autodesenvolvimento, mas focado e olhando sempre para a questão profissional. Então, eu não trabalho essa questão de vida, de propósito pessoal. Não. De tabela, isso influencia, impacta? Sim. A pessoa ela vai ter múltiplos ganhos, não só na vida profissional, mas na vida pessoal. Mas o meu foco sempre vai ser olhar para ela enquanto empresária, enquanto pessoa, né, em cargo de liderança dentro de empresas, pessoas que estão ali, né, de fato lidando com o público ou com muitas pessoas, porque no fim das contas é sobre pessoas, é sobre gente, né? E aí quando a gente entende de gente, entende de pessoas e se entende, a gente consegue ter uma conexão mais genuína, uma empatia, sabe? Entender de fato as necessidades do outro, como é que eu impacto a vida do outro. Exatamente. E falar de negócios é falar de pessoas, consequentemente, porque nós precisamos lidar com os colaboradores, com sócios, com clientes, seja lá com que for, consigo mesmo. Então, se não tem esse desenvolvimento pessoal, essa inteligência emocional também, de saber lidar com as situações, com as pessoas, é muito complicado, né? E por que querendo ou não, pessoas que entendem de pessoas vai ter mais lucro, é ou não é? Com certeza vai ter. Né? Eu falo que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Exatamente. Exatamente. Porque você consegue vender melhor, porque você consegue dizer exatamente aquilo que faz sentido para outra pessoa, você consegue se conectar com ela, você consegue entender a dor dela, você consegue ajudar ela num desafio e ela entender por que ela está dentro daquela roda que ela não consegue sair, que ela está presa. Consegue entender exatamente o ponto de vista dela. E aí eu começo a entrar um pouquinho mais, né, na metodologia do Enneagrama. Porque no Enneagrama, aqui do Instituto, a gente tem a nossa metodologia exclusiva dos 4 elementos da motivação. Então a gente entende, né, todos nós temos 3 centros de inteligência, né, o centro ativo, o centro emocional e o centro teórico. Só que em cada um isso se manifesta de uma forma diferente. Uma parte é uma carga genética e a outra parte, quem define, é o meio, né, o ambiente onde a gente vive. E as experiências conforme a gente foi interpretando. Então, a partir disso, a gente entende o quê? Como é que esses centros de inteligência eles vão funcionar dentro de nós. E isso vai trazer habilidades e isso vai trazer desafios. Para cada um vai ser uma coisa diferente. E para cada personalidade existe uma emoção base que representa todo esse perfil.
Então, para alguns vai ser o medo, para outros vai ser a raiva, para outros vai ser o orgulho. Então, a gente tem 9 emoções que regem, né, cada um desses perfis. Todos nós temos um pouco de cada um desses 9. Porém, tem um deles em que a gente se fixa. E aí, esse faz muito sentido para nós. E aí, através disso, nós vamos entender para onde que cada um desses perfis ele olha. O que é importante para ele. Dentro de uma mesma situação, por que a gente tem diferentes pontos de vista? Porque existem emoções diferentes olhando para aquela situação. Para uns vai ser, eu preciso fazer um currículo porque eu posso ser mandado embora. Para outros é uma oportunidade de eu me superar e entregar mais resultado. Para outros é eu conseguir me conectar, né, e fazer com que o time ele venha junto comigo. Para outros eu preciso mostrar o meu poder ali, mostrar que eu mando, eu sei, eu posso, eu faço. Então, para uma mesma situação a gente vai ter o quê? Pontos de vista diferentes, é o que a gente chama de radar. Né? Qual que é o radar dessas pessoas? E aí, né, o quarto ponto aí que fixa, né, de fato essa metodologia é a motivação básica, que é o salário emocional dessa pessoa. Então, tem gente que fala assim, poxa, né, aqui é um ambiente gostoso, as pessoas têm flexibilidade, têm a liberdade de fazer as coisas como ela quer, ela gosta, por que ela foi embora? Porque ela não tinha um salário emocional. Exato. Então, de repente, ela tinha o salário emocional dela é segurança. E ali é uma coisa que muda muito, inova demais, e é toda hora uma coisa nova, muitos imprevistos. Por mais que pague o salário dela, por mais que a empresa seja boa, ela não está recebendo o salário emocional dela, e por isso ela sai. E é onde a gente começa o quê? Perder talentos dentro das nossas empresas. Por a gente não entender aquilo que faz sentido para outra pessoa. É quando a gente entrega aquilo que para ela faz muito sentido, aí ela fica. Por mais que tenha um salário maior em outro lugar. Fala assim, não, mas aqui o pessoal me valoriza. Aqui eu tenho segurança. E para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. E aí a gente tem 9 padrões diferentes. Então aí a gente começa a entender a complexidade que é o ser humano. Por que muitas pessoas têm esse desafio? Por conta disso. E aí se você não entende como você funciona, quem dirá você entender o outro? Por isso que a gente precisa o quê? Nos aprofundar, investir em conhecimento. Eu falo que, né, o resultado que a gente não tem é por algo que a gente não sabe. Porque se a gente soubesse, a gente já estaria fazendo e tendo os resultados. Então, eu falo, todo salto evolutivo, todo crescimento, ele parte do princípio de que você precisa aprender algo novo. É igual a frase do Einstein, né? Insanidade é a gente querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Precisamos fazer o quê? Coisas diferentes. Só que enquanto a gente não sabe, ok. A gente não conhece, a gente não tem consciência disso. A partir do momento, né, que você que está assistindo está tendo, né, condições de acessar muitas informações novas, você consegue tomar novas decisões. Você consegue, né, ver um outro rumo que você pode tomar. Coisas que você não conhecia, mas que agora você conhece e pode se aprofundar para, de fato, conseguir ter resultados melhores ou ter resultados diferentes do que você está tendo. Sim, sem dúvida. Eu mesmo vou contar a minha experiência. Claro, logicamente, eu fiz análise corporal com o Vini e também já fiz o Eneagrama. Então, vou contar aqui um pouquinho da minha experiência da análise corporal. Mudou a chavinha na época, antes eu nem... Era quando estava começando a empreender, basicamente. Eu ficava fechada em casa, era home office, finalzinho de pandemia. Aí o Vini foi lá fazer a análise corporal e ele falou, ó, Pri, pela análise corporal,
você precisa trabalhar com pessoas, né? Então, arruma alguém, né? Vai, sei lá, ver algum coworking, né? Trabalha fora de casa. E aí, só dessa, né, isso foi um dos pontos que ele falou, dentre vários, e só dessa mudança, minha produtividade aumentou, assim, muito. E aí depois, recentemente, agora eu fiz o Eneagrama também, incrível, maravilhoso também, que vira várias chaves. Então, essa questão de você investir no desenvolvimento pessoal é de extrema importância. E Vini, para o pessoal aí que, poxa, mas será mesmo que eu devo investir? Será que não é jogar dinheiro fora, investir em desenvolvimento pessoal? Então reforça aí alguns pontos vitais pelos quais as pessoas precisam investir nisso. Isso é um segredo que, né, os grandes empresários ou pessoas que têm muito sucesso, ou que você vê que de uma hora para outra essa pessoa ela estoura. Todos eles investiram em autoconhecimento. Eles investiram na ferramenta que pode trazer mais resultado para elas, que são elas mesmas. Quando as pessoas elas começam a entender isso, que elas precisam investir primeiro nelas, para depois investir no negócio, porque quem toca o negócio é ela, quem dá a visão para a empresa ou a estratégia é ela, aí a coisa começa a mudar. Porque você precisa investir em você. Todo o conhecimento que você pega, né, e traz para dentro de si, isso é algo que ninguém consegue roubar de você. Sim. Sem dúvida. Só que tem um porém. O conhecimento sem a aplicação é a mesma coisa que você não ter o conhecimento. Obesidade mental, eu diria. Exato. Então aquela pessoa que estuda, mas não aplica nada. Tem muitas pessoas assim. Né? Termina um curso e emenda em outro curso. Então eu falo para as pessoas, estuda, aprende e aplica. E faz com que, né, essa aplicação ela te gere resultados que muitas vezes vão, né, pagar esse investimento que você está fazendo em você. Só que eu não conheço também nenhuma empresa que teve que crescer para depois investir. Você sempre investe primeiro para depois você crescer. Essa é a ordem. Sim. Você não fica esperando, né, ter muitas demandas para você contratar. Você precisa contratar pessoas boas para que você consiga dar conta e ampliar o seu negócio e aí aumentar naturalmente a demanda e se desenvolver. Sim. É sempre assim. Só que as pessoas elas querem fazer o contrário. Elas falam, não, quando eu tiver faturando X mil, aí eu vou contratar alguém. Quando eu tiver já num outro nível de negócios, eu vou investir mais em mim mesmo. Não. O salto evolutivo, ele está na hora que você faz esse investimento antes, porque aí o teu crescimento ele é exponencial. Em vez de você andar um degrau, né, dessa escala, você vai andar uns 5, 6 de uma vez só. Exatamente. Tudo que você investe em desenvolvimento pessoal, consultoria, mentoria, eu acho que todas essas questões, elas te fazem pular etapas pular desafios que você teria se não tivesse. Sai muito mais caro não investir nisso. Sai muito mais caro você não ter esse conhecimento e aplicar. E, de fato, cerca de estudou 20%, aplica 80%, que é o que você aplica, é o que vai te trazer de retorno, sem dúvida nenhuma. É a ação com aquele conhecimento que vai te levar para o próximo nível. Não tenho dúvidas nisso. Eu, até mesmo há um tempo atrás, estava obesa mentalmente, porque era muito conteúdo que eu consumia e tinha medo de aplicar. Então, depois de investir em desenvolvimento pessoal, a gente vai... E é um trabalho contínuo, né? Eu digo, desenvolvimento pessoal é
sobe e desce gigantesco, né? Tem dias que você tá melhor, tem dias que você, putz, aprendi aquilo lá e por que eu não tô praticando, né? Mas o que você pode passar aí pro pessoal sobre essa questão? Principalmente o Enneagrama, ele traz pontos muito peculiares aí para desenvolver tanto o empreendedor, quanto líderes, quanto até a gente na própria vida pessoal. O que mais chamou a atenção no Enneagrama para você começar a empreender nele? O que mais me chamou a atenção no Enneagrama foi a diversidade, a profundidade e, ao mesmo tempo, a simplicidade da aplicação. Dá trabalho estudar? Dá. Você precisa, né, diariamente estar exercitando. Só que a gente consegue passar isso de uma forma simples para a pessoa. Então, através de uma conversa, através de algumas poucas perguntas, você consegue muitas vezes validar o perfil da pessoa. A gente não sai entregando assim, você é isso, você é aquilo. A gente não sai taxando as pessoas de perfis. Então a gente, uma vez que nós temos um conhecimento dentro de todo um contexto, né, entendendo toda a base da metodologia, nós temos a capacidade de ler pessoas. Quando a gente faz essa leitura, a nossa vida fica muito melhor. Então, isso para mim foi o que mais me chamou a atenção. Que por mais que seja uma metodologia milenar, o símbolo em si ele tem mais de 2.500 anos, então é uma metodologia extremamente antiga, né? Só que ao longo desse tempo, eles foram descobrindo formas de simplificar isso. De você conseguir ter esse entendimento das pessoas através de uma conversa, porque os padrões eles não mudam. Então, assim, a nossa personalidade ela vai ser formada da gestação, né, a nossa personalidade principal, até mais ou menos 1 ano e meio de idade. De 1 ano e meio até mais ou menos uns 7 anos, a gente começa a formar, então, todas as outras emoções que estão em volta do nosso próprio perfil. Então, a partir disso, você pode ver, desde pequeno você tem um jeito de funcionar. Desde pequeno você faz as coisas da mesma forma. A diferença é que, quando você cresce, você amadurece, você lida melhor com seus próprios desafios. Você deixa de ser tão impulsivo assim. E é quando você entende isso, você consegue de fato trabalhar o seu desenvolvimento de uma forma mais assertiva. Por isso que eu gosto muito, né, de metodologias que explicam o funcionamento de forma profunda. Porque senão tem gente que se cobra demais de coisas que ela nem deveria ter começado. Aí ela entra para fazer um trabalho, ela começa a empreender e ela é ótima para operação. Só que o planejamento dela é ruim. E aí ela pensa o quê? Eu não sirvo para empreender. Esse negócio não é para mim. Isso não dá certo. Eu não sou boa. Ou eu não sou bom. Por quê? Porque não tem clareza. E aí a gente perde muitas vezes, né, pessoas muito boas porque elas não se enxergam. E aí quando você tem a capacidade de olhar para as pessoas, fazer uma leitura delas, falar, olha, vamos por aqui, você é muito boa nisso, foca nisso, que eu sei que você vai dar muito certo. Aí o negócio muda. Aí muda. É. Justamente. E por que lidar com pessoas é algo tão difícil, mas é algo essencial, principalmente falando de negócios, né, Vini? Hoje essa é uma das habilidades mais requisitadas, né? O lidar com gente. Ainda mais hoje que a gente tem aí uma gama de gerações muito diferentes.
Então a gente tem a geração que faz e não reclama, tem a geração que está em busca, né, do sucesso, que olha, né, qual que é o resultado que eu preciso entregar, aonde eu desejo chegar. Só que está vindo uma geração que precisa ter propósito, precisa ter significado para as coisas. E daqui a pouco vem, né, uma outra nova geração que vai estar olhando para outras coisas. Então, o choque de gerações, ele é um grande desafio. Porque assim, a gente já tem 9 padrões de funcionamentos. Cada geração, né, vai ter uma característica, né, mais predominante de alguma dessas 9 também. E quando a gente entende isso, poxa, então como é que eu preciso tratar cada geração? De uma forma mais abrangente. Depois a gente vem de forma individual ali tratando cada um deles. Mas se eu não entrego isso, por exemplo, o propósito para essa geração de agora, eu não fico com ninguém. Todo mundo é mole, ninguém quer fazer as coisas, ninguém quer assumir responsabilidades. Verdade. E eu pergunto para os meus clientes qual a maior dor. Uma das maiores dores dos empresários nas consultorias é justamente, como que eu lido com pessoas? A mão de obra tá complicadíssima, né? Então, esse é um ponto fundamental. Então, dá aí uma luz para o empresário que está passando por esse desafio de lidar com pessoas, de treinar, de... que você pode ajudar esse pessoal? Primeira coisa, tá? Começa a olhar as diferentes metodologias que você tem aí, o que seja mais fácil de você acessar. Se você procurar Enneagrama, você vai encontrar muito conteúdo bacana, que vai te ajudar a entender de pessoas. Só que é o que eu falo, dá trabalho. Buscar sozinho? Dá. Mas dá para ser feito? Dá. Existem outros caminhos que é fazer, de repente, uma formação, fazer um curso, se especializar um pouco mais nisso. Só que a grande chave está na observação. Observe o comportamento das pessoas. Não o que elas falam, mas o que elas fazem. Essa é a grande chave. Porque tem muita gente que fala uma coisa e não faz outra. Com certeza. Então é no comportamento que você começa a pegar as coisas. Você manda uma pessoa que ela é muito da ação. Fala assim, olha, faz o seguinte, preenche aquela planilha lá pra mim. Ele vai procrastinar aquilo. Mas é porque ele não sabe? Não, é porque ele não gosta, ele não tem habilidade. Então ele vai fazer o quê? Tudo que for operacional antes, tudo que tiver mão na massa, por quê? Porque é aquilo que ele mais gosta. Sim. Então começa a perceber essas nuances na sua equipe. Quem é mais da conexão, quem é mais metódico, quem é mais organizado, quem é aquele que quer de qualquer jeito bater a meta, quem é aquele que dá uma apaziguada nos ânimos. Porque para cada tipo de pessoa, vai ter uma área que ela vai se desenvolver melhor dentro do negócio. E aí você começa, então, a direcionar um pouco mais, tanto as pessoas, quanto a sua comunicação. E, naturalmente, o impacto seu, né, dentro das tuas relações ali, ela vai melhorar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu fico pensando, né? Muita gente tem dificuldade justamente de se comunicar e formar ali, passar aquele ensinamento que ele tem para os liderados, né? E talvez isso venha pela falta de autoconhecimento também, né? Não conhece também quem ele está liderando. Então, se ele tiver essa base de ensinamentos como o Enneagrama, como outras metodologias que
dê mais clareza para ele, isso vai ficar muito mais fácil de lidar. Porque é aquilo, ter empatia de tratar o outro como o outro quer ser tratado, porque isso você vai ter muito mais eficiência nos seus resultados, né? Bom, e pensando sobre isso, como que você encara aí, você acha que o empresário ou o líder, ele precisa ter autorresponsabilidade na sua empresa, né? A autorresponsabilidade é algo fundamental e que poucas pessoas têm, né? Eu diria. Mas sabia que isso é por falta de clareza, né? Ah, é? Exato. Teve uma aluna minha que ela falava assim, poxa, mas eu ensino, eu treino, eu explico, só que eles não entendem. Aí eu falo, tá bom. Você tentou explicar de um jeito diferente? Não, eu expliquei do meu jeito dá certo, meu jeito funciona. Eles não entendem. O problema está com eles. Eu falo, não, o problema está contigo. Se eles não estão entendendo, você é o responsável. Você é a pessoa no cargo de liderança. Você que sabe mais. Então você precisa mudar a sua abordagem. Você precisa ensinar de um jeito diferente. Você precisa contar uma história, você precisa fazer uma analogia. Só que quando a pessoa ela não entende que o problema está nela, ela vai sempre achar que o problema está no outro. Sim. E aí fica aquela briga, porque o outro acha que o problema está em você. E aí é aquela coisa, né? Ninguém é dono de nada. Precisa ser feito, existe um problema, mas o problema é do outro, o erro é de fulano, ciclano, beltrano, né? Ele que não entrega, ele que não entende, ele que não faz. Só que qual que é a sua parte da responsabilidade? O quanto você enxerga que eu preciso, né, me modular, me adequar às situações, às pessoas, à minha própria comunicação, para que o outro entenda. Para que faça sentido para outra pessoa. E aí eu começo a puxar o quê? A responsabilidade para mim. Eu influencio aquelas pessoas. De todos os modos. Se eu faço, eu influencio. Se eu não faço, eu também influencio. Se eu falo, eu influencio. Se eu deixo de falar, eu também influencio. Então, parta do princípio que você é o responsável pelos resultados que você está tendo. E da sua equipe também. Se ela não está entregando aquilo que você deseja, é porque você não soube passar de forma correta aquilo que eles precisam de fato entregar. Não está claro para a sua própria equipe. Show. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu gosto muito desse tema de autorresponsabilidade, porque tem muita pessoa vitimista, né, no mundo. Ah, porque é culpa do governo, é culpa do coleguinha, é culpa de todo mundo, menos dele. E aí quando você terceiriza a culpa, é como você não encontra a saída, porque a culpa não é minha, eu não vou resolver. Né? Então deixa lá que o outro resolve. Só que não é assim, né? Principalmente quando você é empreendedor. Uma das características do empreendedor é a autorresponsabilidade. Você precisa ser responsável pela empresa que você tem. Se a empresa está dando resultado, o mérito é seu. Se a empresa também não está dando o resultado que você quer, a culpa também é sua, né? E para que você alcance melhores resultados, justamente, você precisa se melhorar. Melhora o seu mundo, que melhora o eu, que todo o resto melhora, né? Então, isso é muito bacana, muito bacana. É porque você traz uma visão mais nítida, né, sobre aquilo que você precisa executar, aquilo que você precisa fazer. Então você fica perdido fazendo um monte de coisa. Eu falo que você não está sendo produtivo, está sendo só ocupado. Sim. Né? Você fica arrumando 30 mil coisas para você fazer, mas não necessariamente aquilo vai te trazer resultado. Exatamente. E em falar em produtividade, Vini, você também é expert em produtividade, né? Você podia dar uma palhinha pro pessoal para como ser mais produtivo,
Porque esse é um tema também que a procrastinação tá aí, que olha, principalmente agora com Instagram, redes sociais, nessa era muito digital, acho que isso piorou bastante, ou é só impressão minha? Não, piorou bastante mesmo. Hoje a gente tem muitas fontes de entretenimento. O nosso cérebro ele é viciado em dopamina, em coisas que nos trazem prazer. E rede social, né, TikTok, enfim, todas essas ferramentas, elas trazem prazeres momentâneos e rápidos. Outro fator que impacta é quando você não tem clareza sobre no que você é bom. E aí você fica fazendo um monte de coisas que não te trazem resultado, aí você se frustra. Ou você está em alguma posição em que só tem coisas que você vai ter um baita de um desafio para entregar. E aí você fica o quê? Procrastinando. Quando você entende no que você é bom, aí você começa a olhar de uma forma diferente para as situações. Porque aquilo começa a ser fácil, ele flui, ele é gostoso, porque ele te dá prazer. Aí você entra no flow, né? Aí você entra no flow. Aí você, né? O bom é você se organizar também. Ter uma agenda, fazer uma lista de tarefas. Mas ter um local seguro onde você faça essas anotações. Papelzinho solto não serve para você anotar coisas importantes. Papelzinho solto foi feito para perder. E a cabeça não foi feita para ficar memorizando e lembrando de um monte de coisa. Você precisa anotar, você precisa ter locais onde você possa registrar coisas importantes para você poder consultar depois. Seja no celular, num tablet, numa agenda, num caderno, mas você precisa ter algo que você carregue com você sempre, para sua própria organização. E aí você vem matando todas essas atividades, todas as suas demandas, sem que você precise lembrar de tudo isso, porque a cabeça foi feita para pensar. Se você não está pensando, você está só fazendo, é bom você parar e olhar um pouquinho, porque você deve estar perdendo muitas coisas importantes. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Show de bola. E bom, Vini, conta aí um pouquinho pra gente qual a sua perspectiva aí pro futuro, para alguns, o que você pensa aí pro Enneagrama, pra Mova ainda, como que você olha ali pro futuro e quais são os seus planos? Conta pra gente. Olha, eu vejo, né, uma grande expansão, principalmente dessa questão do Enneagrama, né, aqui para nossa região. Quero explorar bastante, né, a divulgação dessa metodologia, porque ela é de fato transformadora. Eu quero impactar cada vez mais vidas. E com a Mova, trazer mais consciência também para os empresários. Mostrar para eles que existe uma forma que a gente já bateu muita cabeça, né, que eles não precisam bater cabeça também. Então, para longo prazo, formar mais grupos, né, de empresários em que possamos trocar experiências, trazer métodos já validados, para que acelere esse processo, a gente tenha, né, uma empresa muito mais sustentável e mais saudável. Porque dessa forma a gente gera emprego, a gente gera renda, a gente movimenta economia, trazemos pessoas mais conscientes. Aí a gente começa a trazer humanização de fato para os nossos processos, para os nossos negócios, porque além, né, de olhar para o lucro, a gente está olhando também para as pessoas, para o desenvolvimento que a gente quer para aquele colaborador ali interno, com pessoas que a gente sabe que vão crescer junto conosco, porque o mundo hoje é isso, a gente não faz nada sozinho. Então, quando a gente enxerga parceiros, a gente enxerga, né, como outras pessoas podem agregar dentro da nossa trajetória, dentro dos nossos objetivos e das nossas metas, aí o jogo muda.
Aqui foi onde eu entendi que o dividir ele é multiplicar. Quando a gente divide, né, a gente traz outras pessoas, a gente compartilha, a gente multiplica os nossos ganhos, a gente multiplica o nosso alcance. E é isso que eu estou sempre em busca. Olhar e buscar pessoas para multiplicar e dividir também. Show. É isso aí. E nessa terra de tecnologia, quem entende de pessoas, eu digo que é rei. Muito bom, muito bom. É muito bom papo, Vini. Tem mais alguma pergunta aí que eu não te fiz? Você gostaria que eu fizesse algo para a gente ir para o final do nosso bate-papo? Acho que não, Pri. A gente abordou bastante coisa. Se fosse resumir aí, quais os principais ensinamentos que você deixa aí para nossa audiência para que eles prestem atenção e realmente tenham um pouquinho mais de resultado? Vamos lá, um resumão aí para vocês. Primeira coisa, abre um negócio, presta atenção no seu nome, né? Experimente, mas depois de fato comece a olhar para aquilo que você é bom e as pessoas enxergam valor naquilo que você faz e entrega. Aí vai estar o grande ouro, né, da sua empresa. E comece a entender de pessoas, mas comece por você mesmo. Quando você se entende, começa a ter clareza sobre seus pontos fortes, aquilo que faz sentido, como é que as outras pessoas ao seu redor eles funcionam. Então observe o comportamento, porque existe um padrão nisso. E aí você consegue o quê? Alocar pessoas nos lugares onde faz mais sentido. Você começa a ter uma produtividade maior da sua equipe e sua também. E aí os resultados eles vêm. Foquem em parcerias, façam networking, busque redes, né, em que você possa se apoiar para você, né, dividir muito mais, né, seu conhecimento, dividir também trabalhos, né, buscar aí formas de agregar, né, outras coisas aí para dentro daquilo que você faz, diversificar internamente para que você consiga crescer e se desenvolver. Ótimo, Vini. Resumão, é isso aí. E agora para o pessoal te encontrar nas redes sociais, vou deixar todas as redes sociais aqui embaixo, o site e tudo mais, os contatos, mas fala aí, pessoal, onde eles podem te encontrar e se você quiser aí uma última mensagem pro nosso público. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, @vinicius.kimura. E também no @Eneagramamoji. Vocês vão me encontrar nessas duas redes sociais. No meu, do Vinícius, você vai ter assuntos um pouco mais diversos, né? No do Eneagrama vai ter conteúdos exclusivos só falando, né, dessa metodologia aplicado a pessoas, liderança. E eu estou com turma aberta. Então, se você se interessou pela temática, quer saber um pouco mais como é que funciona, né, o nosso treinamento, entre em contato, né, em algum das redes sociais que a gente pode te passar mais informações. Show de bola, e vale muito a pena. Particularmente eu amei. E, gente, aproveitando esse bate-papo que foi incrível, nós da Descomplicando Empresas sempre visamos o desenvolvimento do empreendedor, a melhora nos resultados da sua empresa, tá? Então, pensando nisso também, nós temos aí um grupo de WhatsApp que é de é muito valioso esse grupo de WhatsApp, que é lá onde o pessoal entra para realmente trocar informações, um recomendar o outro, muito conhecimento lá. Então, se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp da Descomplicando Empresas, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então, esse é um grupo aproveita que por enquanto ele é gratuito e é um grupo que realmente agrega valor para o empresário. É muito network ali e a gente está fomentando para que esse grupo cresça e agregue ainda mais valor para você e que você tenha mais resultado, tá bom? E
para finalizar, então, te lembro de se inscrever no canal, né? Compartilhar esse vídeo com mais gente para que possa ajudar cada vez mais empresários, ok? E te espero no próximo Pode Descomplicar. E muito obrigada, Vini, por ter aceitado esse convite, pelo compartilhamento de muito conhecimento que você passou aqui pra gente. Obrigadão e até a próxima!